É isso, moçada. Chegamos na recuperação final, né? Para vocês que não conseguiram tanto êxito assim, tá na hora. Tem algumas questões aqui e quando você pegar a apostila, você vai responder as disciplinas em que você ficou em recuperação, né? Você não tem que responder a apostila inteira, a não ser que você tenha ficado em todas as disciplinas, certo? Então vamos lá para a nossa recuperação final aí, beleza? Vamos ver o que tem aqui. A questão número 1 diz: explica o que é o aquecimento global. Como o próprio nome diz, né, aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra. Por quê? Porque a Terra é causada por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa. Então, quando eu falo de efeito estufa, o ser humano, os animais, as plantas, eles necessitam de aquecimento. Então a Terra sempre ela foi aquecida. Sempre houve, sempre teve, sempre existiu o efeito estufa. Só que agora o efeito estufa, por quê? Porque todos os seres viventes eles necessitam do calor. Senão não sobrevive, né? Não tem vida. Só que agora, por causa de uma série de coisas, de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, as mudanças no uso da terra, desmatamento, né? E outras formas secundárias de mexer com a terra, causam um produto direto, que é a explosão populacional, ou seja, como o povo está usando muito mais a terra ou o solo para poder produzir alimentos, as pessoas estão conseguindo se reproduzir muito mais, né? O crescimento econômico, o uso de tecnologias, as fontes de energias poluidoras e um estilo de vida insustentável, ou seja, eu tenho mais do que eu sempre preciso. Por exemplo, eu tenho dois pés, eu tenho vários pares de sapato, eu tenho um corpo, eu tenho várias peças de roupa, certo? Então isso é insustentável. E aí então nós temos o aquecimento global com esse efeito estufa é, intensificado. E aí tá dando muito problema porque tem animais que não aguentam tanto calor. Existem plantas que não sobrevivem a tanto calor e tem o derretimento das calotas polares, o que aumenta aí a mistura de água doce com a salgada, certo? Questão 2. Explica a diferença entre biomas e ecossistemas. Ecossistema é uma comunidade formada pela interação de organismos vivos e seus ambientes físicos, né? Desde os minerais que tem no solo até as formações topográficas e padrões climáticos. Já o bioma é a maior unidade geográfica caracterizada por um tipo de vegetação dominante. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, para nós, o bioma dominante é o Cerrado, beleza? Questão 3. Ele vai dar aqui para a gente, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Que um bioma é um conjunto de vida, vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade própria. Ele falou para você o que é bioma. Aí ele deu todos os biomas, né? Número 1 aqui, ele vai caracterizar uma. Cobre cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados do território nacional, incluindo os campos rupestres. É constituído por diversos tipos de vegetação savânica que diferem entre si pela abundância relativa de espécies rasteiras e espécies de árvores e arbustos. Então, isso aí é o cerrado. 2. Originalmente cobre uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, é um dos mais importantes repositórios da diversidade biológica do país e do planeta, é também o bioma mais ameaçado. Esse mais ameaçado aqui, por causa da atividade agrícola, desmatamento, urbanização, ele está falando aí da Mata Atlântica, né? O 3. Cadê aqui? O 3. O 3 aqui, ele vai ser o quê? Um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil e a maior e mais significativa área úmida do planeta. Cobre cerca de 140 mil quilômetros em território brasileiro. Essa aqui é
número 3 aqui vai ser bom, a sequência aqui, o Cerrado vai ser o número 1, a Amazônia é o número 4, é o maior com porcentagem de área de unidade de conservação. O número 2 ali vai ser a Mata Atlântica, né, com desmatamento e urbanização. O número 3 ali vai ser Pantanal, um dos mais valiosos patrimônios. A área úmida do planeta é o Pantanal. E o 5 caracteriza como savana estépica. Ele é ali a Caatinga, beleza? Questão 4, que é a cartografia e sua importância. A cartografia é a área do conhecimento, né? Ela está dentro da geografia também, a cartografia. Só que a cartografia, ela estuda, analisa e produz mapas, cartogramas, plantas. Essas plantas não são plantas vegetais, plantas não. São plantas, desenhos de cidades, casas, etc. E demais tipos de representações gráficas do espaço, né? Daí temos a cartografia como ciência moderna. Qual que é a importância? Ela permite a navegação de navios, embarcações, veículos terrestres, ou seja, ela é tão importante para a humanidade que estuda e detalha o ambiente em que vivemos, beleza? Questão 5. Mais de 90% dos municípios brasileiros sofrem com a ocorrência de impactos ambientais. De acordo com a pesquisa de informações municipais de 2008, divulgada na sexta-feira 12 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a ocorrência de impactos que afetaram as condições de vida da população foi registrada em 829 dos 5.564 municípios. Esses 5.564 aqui é o do Brasil, né? O que equivale a 14,9%. O problema é mais comum nas regiões norte, com 24,1% dos municípios, nordeste, com 20,3% dos municípios, e a região sul é a que tem menos frequência desse registro. Que registro é esse? Com 9,3%. As cidades sofrem com problemas ambientais, ele está te afirmando isso. Entre esses problemas, aquele que possui característica essencialmente antrópico é. O que é antrópico? É essencialmente humano, que não tem outra causa sem ser o ser humano. É a ilha de calor. O que é a ilha de calor? A ilha de calor, por exemplo, geralmente acontece nos centros urbanos, onde tudo é asfaltado, onde tem muita construção, principalmente prédios. Por quê? Porque os carros passam ali e vão liberando muitos gases. E os centros urbanos, eles têm muito fluxo de veículo. E como tudo é asfaltado, então ele não fica... Como é que eu vou falar? Ele não fica frio, fica calor, né? O calor, ele é muito. E como tem muita construção, muito prédio, não corre muito vento, beleza? Então, por isso que é chamado de ilhas de calor. E a causa disso tudo é somente o ser humano. Questão 6. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação social. A partir do enxerto acima, pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem no quê? Ou moram no quê? Na forma como o ser humano em sociedade, ou o homem em sociedade, né? Apropria-se da natureza, como ele mexe na natureza, como ele cuida ou como ele não cuida da natureza, tá? Questão 7. A principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica, um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria espaço. Quem falou isso foi Milton Santos. A relação estabelecida no texto, associada a uma profunda degradação ambiental, é verificada no quê? Na retirada da cobertura vegetal com o intuito de desenvolver a agricultura intensiva. E a última questão. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas.
dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada em quê? Na proibição permanente da exploração da natureza. Beleza? E aí nós chegamos ao final desse vídeo.